Olá, boa noite. Como vocês estão? A gente tá indo para nossa quinta e última live da semana. A gente começou lá na segunda-feira falando sobre por que Jesus morreu por nós, por que Jesus morreu pelos nossos pecados. E a live da segunda foi mostrando para nós como que começou isso tudo. Eu resolvi fazer essas cinco lives para poder explicar de uma forma bem objetiva e resumida o porquê disso tudo. E você que está me acompanhando, espero que você tenha entendido sobre isso tudo até então, né? E hoje a gente vai para o nosso ponto final, nosso ponto onde nós vamos entender de fato o que Jesus passou, por que realmente ele morreu. Você já entendeu aí nesses 4 dias, mas hoje você vai entender o sofrimento dele e o que de fato aconteceu quando ele expira ali, dá seu último suspiro de vida, e vai entender a conclusão disso tudo e o fator principal disso, que é você. O objetivo todo é você, é eu. Toda essa como é que eu posso dizer? Toda essa missão, toda essa entrega de Jesus foi por mim e foi por você. Você e eu somos o foco do amor de Deus. Isso desde a criação nós já vemos aí. Você que não viu ainda, dá uma ida lá. Tem 2 lives já no meu Instagram, lá no IGTV. Tá para postar as outras, mas tem que dividir em partes, porque ficou um pouco longa. A de ontem que eu fiz foi de meia hora, então ficou menos longa, mas a gente tá para postar também. Mas eu vou deixar lá no meu canal no YouTube, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou deixar essas lives lá no meu canal no YouTube. E eu vou deixar não vou deixar na descrição do vídeo, né, como eu falo no YouTube, mas eu vou deixar, já tá aí na minha bio o link do meu canal. E eu vou deixar na playlist lá todos os vídeos salvos das 5 lives, porque Jesus morreu por mim e porque ele morreu pelos meus e pelos pecados de toda a humanidade. Hoje é uma live, eu não sei se vai dar pra gente fazer com meia hora, mas eu vou tentar fazer, tá bom? Acredito que já chegou bastante gente aí, enfim. Também o vídeo vai ficar salvo lá e vocês vão poder ver. Desculpe às vezes um pouquinho o barulho, porque minha filha tá brincando lá no quarto, eu vim aqui pra sala, minha esposa tá fazendo algumas coisas lá. Mas a gente vai começar já então falando, vamos fazer um resumo, né? E eu gostaria de ler para vocês Isaías 53, nosso ponto de partida dessa quinta e última live, que fala assim, Isaías 53, capítulo 5. Isaías 53, versículo 5, desculpa. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós que se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos o 7, gostei do 7 aqui, acho que vem para poder revelar ainda mais o que Jesus passou. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e... Deixa eu ver aqui. Opa, beleza. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. A gente até leu sobre isso numa das lives, mas eu resolvi trazer esse versículo, porque esse versículo retrata direitinho o que Jesus passou na cruz e a sua via sacra ali, o seu momento que foi de tortura pura. Foi de sexta-feira, a gente já está para encerrar aí a sexta-feira, mas eu acredito que ainda dá muito tempo para falar sobre isso, porque o final de semana é um final de semana que a gente celebra a Páscoa, a Semana Santa em si, né? Começando lá, como o pessoal costuma dizer, de Domingo de Ramos, e a gente foi falando aí. O que acontece?
a gente viu que lá, eu vou chamar, só desculpa aqui, essa quinta live vai ser chamada de Redimidos. Nós fomos redimidos. O que é remissão? É quando você é absolvido de toda a sua culpa. Você teve a sua redenção. Então eu vou chamar de redimidos, porque nós fomos redimidos, fomos e somos redimidos pelo sacrifício de Jesus. A gente viu lá na primeira live que o homem ele tem a sua queda. E ali Deus não desiste do homem. Ele tem que ficar afastado, porque o pecado não combina com Deus que é santo, mas Deus, o que ele faz? Ele mata um animal inocente para cobrir a vergonha, a nudez e o pecado do homem, mas o homem tem que ficar afastado, ou seja, ainda há o pecado. Deus está agora em busca de trazer de volta a sua criação de novo para a sua presença, mas tem algo tem algo aí nesse meio, e esse algo tem que ser retirado. Tem que ser retirado por um sacrifício verdadeiro e que seja aceito. Então, esse animal inocente já é um símbolo de Jesus. Nós vemos na queda, então isso. Depois disso, a gente vê que o homem se degrada cada vez mais e Deus se entristece porque o homem só planeja o mal, só faz o mal. E aí ele decide, então, dar um ponto final. Mas ele vê Noé e, através de Noé, ele recomeça a humanidade. Ele recomeça a humanidade através de Noé. Noé também é um símbolo de recomeço, um símbolo de Cristo para que a humanidade novamente recomece e tenha de novo a sua oportunidade. Então nós falamos sobre isso. Vai lá, tenho certeza que essa live vai falar demais com você também. Depois nós vimos a escravidão, o homem escravo do pecado novamente. Ele dá um recomeço, o homem de novo, e aí começa a entrar não só o pecado, mas a questão da idolatria no meio do povo de Israel. A idolatria é algo que acompanha o povo de Israel, o povo de Deus, o Velho Testamento inteiro. Eu disse na live de ontem, se não estou enganado, se você quer saber mais sobre idolatria, paganismo, eu vou deixar os meus stories lá, mas você pode comentar aqui também, se você quer saber mais o que de fato é idolatria, o que é idolatria e por que incomoda tanto Deus quando o povo ele começa a ir por essa pegada de fé de idolatria. É muito mais do que você possa imaginar, tá? Muito mais do que você já ouviu falar aí, tá bom? Então, ele precisa ser liberto dessa escravidão. Aí, no caso, a gente usou lá o Egito. Ele envia um libertador, Moisés. Quem é o símbolo de Cristo? Então, Moisés, o libertador que vai libertar o povo do seu pecado. E nós vimos na live de ontem que o exílio, depois disso o povo é liberto, o povo já está assim na sua terra prometida, desfrutando, e Deus alerta eles: se vocês de novo começarem a praticar a idolatria, vocês vão, infelizmente, colher as consequências dos seus pecados e da idolatria. O povo, então, durante séculos é alertado pelos profetas e não dá nada certo para eles não ouvem, são um povo de coração duro e vão parar no exílio. Aí nós vimos que ontem, o exílio, Deus agora ele não fica agora, vamos colocar assim, distante ao ponto de deixar o povo sofrer as consequências, mas ele pega para si essa consequência a fim de livrar o povo e de verdade de disciplinar o povo dele através disso. Então ele permite a destruição total de Israel, a destruição do templo, e ele sofre com isso porque o seu povo, além de ser espalhado pelo mundo, o seu povo, boa parte é morta, Jerusalém é queimada, tudo é destruído e o povo vai ficar 70 anos exilados e disperso por várias nações do mundo. Ele sofre por isso, porque o povo que ele constituiu depois do exílio, ele viu que o homem se degradou cada vez mais, ele escolhe um homem chamado Abraão, e através desse homem ele faz um povo para ele, que ele decide separar, para andar na santidade com ele, para andar separado, distante do pecado do mundo. E esse povo que ele escolheu com tanto amor e carinho, cuidou, ele tem que permitir, e aí ele sofre com isso, porque esse povo vai ser exilado e totalmente dizimado, vai ser tudo destruído, tudo que ele deu para o povo, ele permite ser destruído, para que lá na frente o povo entenda que de fato a idolatria, o pecado,
não ouvir a Deus, fazer a vontade do seu próprio coração, leva a consequências terríveis. E aí nós vemos que acontece isso. Então, nós vimos que usou o símbolo lá do Ezequiel para que o povo entendesse a dor que ele estava sentindo. Eu expliquei isso na live de ontem, não está disponível, mas eu vou deixar lá no meu canal depois, tá bom? É uma live também muito interessante para você ver. E aqui a gente então está na nossa 5ª live, li para você. Então, Deus resolve inverter as coisas. Eu li, falei aqui agora de Ezequiel, né? Eu falei para você aqui um pouquinho do resumo de ontem. E aqui ele sofre porque o povo, ele tem que ser disciplinado e Deus resolve tomar essa dor e permitir esse povo ser disciplinado e tudo ser destruído. Mas Deus vai recomeçar isso, a gente vai ver que depois o povo é liberto, a carta por Ciro é dada lá e o povo vai... E o povo vai ser liberto do exílio, vai recomeçar tudo novamente. E aí eles vão aprender que a idolatria, o pecado da idolatria não combina mais com Deus. Eles abandonam isso de vez. Só que ainda o pecado continua acontecendo. Agora vai estar o pecado da religiosidade muito severa, e entre outros que a gente não tem como falar aqui. O templo que eu falei lá ontem, o templo é um símbolo do que é o corpo de Jesus. E eu vou deixar para você aí um vídeo, a gente vai ver aqui agora, na verdade, né? A tecnologia nos permite isso, vou passar para você agora, ó, presta atenção. É um detalhe na visão médica, da medicina, na visão médica, na visão da medicina, da ciência, com base histórica, como que era a crucificação lá naqueles tempos. Como que era, os detalhes, tudo que Jesus passou, que o seu corpo sofreu pelos meus e pelos seus pecados. E aí, quando você a gente terminar de ver esse vídeo, eu vou mostrar para você, eu vou te dizer o que aconteceu quando Jesus entrega o seu Espírito, que ele fala com o Pai lá: Pai, está tudo consumado, eu entrego o meu Espírito, ou seja, foi cumprido tudo. Eu sou o Cordeiro que foi sacrificado pelo pecado de toda a humanidade. Então, aqui se cumpriu. Eu entrego o meu Espírito, seu corpo já não aguenta mais. Ele suspira. Eu vou dizer para você, para a gente entender aqui, juntos, o que acontece a partir de então. Tá bom? Mas vamos ver esse vídeo aí, ó. Vou colocar para você aí. Vamos ver esse vídeo aí. Os detalhes da crucificação pela visão da medicina e do contexto histórico. Como que era a crucificação e o que o corpo de Jesus sofreu. O que ele começa a sentir no seu corpo através daquelas chicotadas, chibatadas, enfim, pregos, e o que acontece no seu corpo, o que ele sofre no seu corpo. Entendeu? Vamos ver aí. Vamos lá. Este é um relato feito por um médico francês, Dr. Barbet. A crucificação de Jesus na visão de um médico. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e, durante a minha carreira, estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus.
Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede, e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage a um sobressalto de dor. As forças se esvaem. O suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe percorrem ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais duros do que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram o couro cabeludo fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz muita dor. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida por lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava. Elevam Jesus, colocando primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo tombar para trás, ou encostam-se à estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. A ponta cortante da grande coroa de espinhos penetra o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente,
uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em bebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. Há isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar, como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma numa violeta púrpura. E, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre pelo coágulo, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo. Mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. Depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos, lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morre, no meu lugar, no seu lugar. Então, gente, espero que vocês tenham entendido aí, espero que vocês tenham, de fato, coração aberto. Porque isso aí não é invenção, isso aqui eu não estou contando uma história para você qualquer, eu não estou inventando histórias de fábulas, história da carochinha, eu não estou aqui perdendo o meu tempo, eu estou aqui investindo tempo em você e em mim para a gente se aproximar mais de Deus. Eu disse para você durante a semana inteira, se aproxime mais de Deus, se aproxime, porque essa é a época que Deus quer salvar tanto. Não que não quisesse antes, mas essa é a hora que Deus está chamando o povo ao arrependimento. Eu fui almoçar na casa da minha tia hoje, eu estava conversando com uma delas, ela dizendo para mim assim, Flaviano, como que o povo, depois de tudo que está acontecendo, como que a humanidade não vê que Jesus está voltando e que as coisas está mostrando que a gente tem que se aproximar de Deus, que a gente tem que quebrar esse orgulho, que a gente tem que se arrepender, que a gente tem que entregar a vida para Jesus mesmo, tem que se entregar à fé.
E está acontecendo muita coisa, mas infelizmente é uma grande parte que não quer se render a Jesus. Então, eu estou aqui para você, dizendo para você isso. Agora é o momento, é a hora, é agora. Entendeu? Vamos lá, então, Lucas capítulo 23, 46, Jesus diz assim, ó, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. Depois disso tudo, depois desse sofrimento todo que você viu aí, esse sofrimento todo, o seu corpo não aguenta mais. Seu corpo não aguenta mais e ele, então, morre. Ele morre. E o que acontece? Mateus capítulo 27, 50 a 51, são os versículos. Depois de ter bradado novamente alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O que significa isso, Flaviano? O véu se rasgar. Significa que, quando o homem cai, entra o pecado, eu disse para vocês que havia, né? Aqui está Deus, aqui está você. Eu. Tem algo aqui, um muro imenso, que é o pecado. Deus não pode simplesmente retirar esse pecado, porque Deus, ele coloca as suas leis, e suas leis, elas não podem ser quebradas nem por ele mesmo. Porque as leis é o próprio Deus, as regras é ele, a santidade. E a santidade não combina com o pecado. Nós estamos aqui, ó, cheios de pecados, cheios de falhas, cheios de erros, contaminados pelo pecado que invadiu o mundo. Aqui está Deus, puro, santo, e tudo que tem aqui é puro. Não tem como essa pureza aqui misturar-se com essa impureza. Não tem como. Não porque essa pureza aqui vai se contaminar com essa. Não é isso. É que essa impureza aqui que somos nós, ela não pode jamais contaminar a santidade e a pureza de Deus. Mas não se mistura como água e óleo, não tem como. Tem que ser tirado, tem que ser removido. E só seria removido através de um sacrifício de um homem puro, de alguém que resolvesse tomar o lugar da humanidade. O próprio Deus, ele deveria se sacrificar para salvar a sua criação. E é isso que Jesus fez. Se sacrificou para o seu próprio Deus. Para salvar, o próprio Deus sacrificou para salvar a sua própria criação. Porque ele era puro, sem pecado, sem nada. Então, como havia essa barreira, o homem não tinha mais acesso ao jardim, lembra? A presença de Deus. E quando o homem morria, ele não podia, após a sua morte, estar na presença de Deus novamente. Ele ficava afastado. Por isso que nós vemos ali, que quando o pecado entra, diz que causa morte. A morte espiritual é a separação eterna de Deus. Então todo homem que morreu após Jesus, toda mulher que morreu, estava separado, morto, separado. Não tinha mais acesso à presença de Deus, estava separado da sua criação. Só tinha um jeito, remover esse pecado. Pronto. Aí, novamente juntos. Então, quando Jesus ele se sacrifica, o véu se rasga. Porque naquela época, lá no deserto, Deus decide habitar no meio do seu povo em uma forma da Arca da Aliança, ou seja, a glória de Deus descia, não o próprio Deus, mas o seu poder, o seu poder estava ali, no tabernáculo. Depois vem o templo, e só podia ter acesso àquele chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo, aquele lugar onde tinha a Arca da Aliança, onde se manifestava o poder de Deus, a Shekinah de Deus. O sumo sacerdote, ele tinha uma roupa diferenciada, e nessa orla dessa roupa
tinha sinos, e na sua cintura, quando ele ia entrar lá, ele tinha que ter uma corda. Por quê? Ele todo ano entrava para oferecer os sacrifícios de animais que eram mortos, animais cordeiros, enfim, cordeirinho, uma rola, mas tinha que ser sem mancha, um animal perfeito. Aquilo não aliviava, não retirava o pecado do povo, mas era um símbolo que Deus estava mostrando para o povo: ó, um inocente vai morrer no lugar de vocês. Essa era a didática de Deus, mostrar: vai vir um inocente morrer no lugar de vocês para ser removido o pecado. Então esse sumo sacerdote, ele entra na presença de Deus, entre aspas, ali no Santíssimo, onde se manifesta o poder de Deus, a Shekinah de Deus, com esses animais, oferecendo, não todos os animais, mas oferecendo o que era queimado ali no altar, nos santos. E tem os santos, eram 2 repartimentos, é um meio complexo para te explicar isso aqui, mas a gente vai ao objetivo. Tinha os santos do santo e o santíssimo. As ofertas que eram queimadas eram levadas até então o Santíssimo por esse sumo sacerdote, o único que entrava. E se ele tivesse pecado, ou seja, se ele não tivesse santificado, se ele não tivesse ali preparado, ele era fulminado. Nós vimos aí nas outras lives que aconteceu alguns relatos, mas ele era fulminado, ou seja, ele era o fogo santo de Deus, consumia o pecado que tinha nele, e ele automaticamente, morria. Então, o que eles escutavam? Se o badalo da orla dele, dos símbolos, estivesse balançando, ele estava vivo. Mas se parasse de balançar, eles chamassem ele e nada, ninguém ousava entrar lá. Então a corda era para puxar o sacerdote para fora, o sumo sacerdote, e enterrar ele. Entendeu por que a corda? Porque os badalos do cinto da orla dele, os badalos do cinto da orla dele, era para isso. E tinha um véu. Esse véu separava, então, o Santíssimo do Santo, do Santo do Pátio, enfim, era aquela separação. Quando o véu se rasga, Deus está mostrando: eu aceitei o sacrifício, ou seja, eu me sacrifiquei. E agora isto aqui foi removido. O véu se rasga dizendo: todos vocês agora que receberam o meu Filho como Senhor e Salvador de suas vidas, depositando a sua fé nele e seguindo os seus ensinamentos, vocês têm acesso liberado. Porque naquela época, as orações que o povo fazia, geralmente era o profeta que intermediava, né? Não o sumo sacerdote, mas o profeta. E digo o sumo sacerdote e o profeta. O profeta era aquele que recebia a mensagem. O povo queria saber algo de Deus, falava com o profeta orava, enfim. E ali Deus respondia o povo. Então todos agora, sem questão de profeta, sem sumo sacerdote, sem sacerdote, todos vocês agora, vocês têm um acesso a liberado a mim através do meu Filho Jesus. Então vocês agora, foi tirado esse pecado, essa separação, o véu está aberto, a minha presença está liberada a todos que quiserem. Jesus disse: a todos que tiverem sede, vinde a mim e beba dessa água, seja saciado. Então agora é livre, todos, a humanidade inteira, quem quiser ter acesso a Deus, é através de Jesus, e você está livre para orar, se comunicar com Ele, e, enfim, você está liberado, porque Jesus pagou o seu preço. Não tem mediador, não tem intercessor de sumo sacerdote, profeta, não, vocês agora, vocês mesmos podem vir a mim. Vocês podem chegar a mim e confessar os seus pecados. Não precisa mais sacrificar animal como símbolo de um inocente. O inocente já foi sacrificado. Vocês podem vir a mim e os seus pecados sendo confessados, vocês não serão queimados. E outra coisa, se você tiver esse pecado, você pode chegar diante de Deus sem medo algum de ser condenado, ser fulminado pelo fogo. Porque Jesus já pagou o seu pecado. Você vai se aproximar dele com o seu pecado a fim de se arrepender. Você diz assim: Senhor, aqui, ó. Eis eu aqui, Flaviano. Fiz muitas coisas erradas, sinta as coisas, tá? Não fala fiz muito, não. Quando o Espírito Santo trouxer a sua memória, diga para ele o que você fez, sem vergonha e sem medo. Eu fiz isso mesmo, esse fui eu fiz intencionalmente. Não se omita da sua culpa, mesmo que você tenha sido enganado, mas
eu fiz isso, Senhor, eu fui enganado, mas a culpa é minha. Não é o Senhor que é culpado, não é fulano. Eu pequei, eu tenho livre escolha. Mas eu estou aqui arrependido, te pedindo perdão. E automaticamente, seus pecados vão ser retirados. Porque Jesus já pagou o seu preço. Esse pecado aqui, ó, que era o seu, que era o meu, que era de todo mundo, já foi retirado. E à medida que você confessa o seu pecado, você é na mesma hora purificado, porque o sangue de Jesus vem e limpa você. Porque tem esse acesso de pedir perdão ao próprio Deus de cara a cara, face a face, através da sua fé em Cristo. Você não precisa mais de um intercessor, de um mediador, você já tem o próprio Deus que já é esse intercessor. O sacerdote, o sumo sacerdote que entrava lá para intermediar, é o próprio Jesus. O sumo sacerdote também era um símbolo de Jesus, que era o único que tinha acesso ao Pai e à humanidade. Através do sumo sacerdote, o povo oferecia seus sacrifícios. Então, Jesus, ele é esse sumo sacerdote também, que intermedia você, que é esse intermediário, esse mediador, é o próprio Jesus. Então você não precisa de outro. Através de Jesus você tem acesso liberado a Deus. E mais, você está de volta no jardim, de volta à presença de Deus. De volta. Agora você pode desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Você pode conversar com o seu Deus sem medo algum. Você está salvo em Cristo Jesus. Quando você morrer, você não vai ficar naquela morte. Lembra que eu te falei no início ali? Na verdade, no meio aí, que o homem morria e ele ficava separado de Deus. Agora não, quando ele morre, aquele que está em Jesus Cristo, que recebeu esse sacrifício de Jesus, ele automaticamente já vai para a presença de Deus, ou seja, vai para a glória. Imagina você lá. Lembra que eu disse, aqui é você e eu, aqui está Deus. O pecado foi removido, né? Então nós estamos juntos. Agora, quando nós morremos, nós vamos de fato ver com os nossos próprios olhos a glória de Deus, o céu. E a Bíblia nos fala que nós veremos Jesus, nós veremos o Pai face a face. Nós estaremos com Ele eternamente, nós veremos face a face. Significa que você pode conversar com Ele, você pode perguntar para Ele tudo que você quiser, vai ter a eternidade, você está com Jesus debaixo de uma árvore e perguntar para Ele o que você quiser. Você vai poder deitar os seus ombros, a sua cabeça nos ombros dele, vai poder abraçar ele o tanto que você quiser, vai poder conversar com ele o tanto que você quiser, vai poder ceiar com ele. Olha só que bacana. Tudo isso porque ele pagou o seu pecado e o meu pecado. Tudo isso porque Jesus retirou essa barreira. Nós estamos de volta no jardim. Adão e Eva conversavam com Deus face a face todos os dias. E o pecado veio e eliminou isso, fez essa separação. Mas Jesus nos levou de volta. Nós podemos ver Ele face a face. E a ressurreição de Jesus foi para isso. Jesus, quando ele morre, ele não está mais... quando ele morre, ele se sacrifica e te retira o pecado. Mas aí, quando ele ressuscita, é para mostrar para nós. É para nos dar o entendimento que, primeiro, nem a morte pode matar o próprio Deus. Segundo, que quando há um sacrifício de um inocente, a morte também não tem poder contra nós. E quando nós morremos, aquela morte espiritual que nos separava de Deus, não existe mais. Diz a palavra do Senhor que quando nós fomos mortos com Cristo, o apóstolo Paulo fala, nós somos mortos com Cristo, estamos mortos em Cristo, mas estamos vivos, porque através da sua ressurreição nós ressurgiremos com Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar, todo mundo que aceitou a Ele como Senhor e Salvador vai estar eternamente junto. A ressurreição de Cristo vai mostrar, eu ressuscitei, porque vocês também vão ressuscitar. Aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Eu disse isso na segunda live, se eu não me engano. Vivos eternamente. Mortos, nós vamos passar por essa morte física, mas o nosso espírito não vai morrer, porque nós vamos ressurgir em Cristo para toda a eternidade. Nosso corpo será revestido em glória. Teremos uma nova identidade, vamos dizer assim, um novo corpo glorificado. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser maravilhoso. Então, entenda, tudo isso que nós falamos foi por você e foi por mim. Não perca mais tempo. A terra dá sinais.
Lembra quando Jesus disse que quando a mulher está para dar luz, começam as contrações, as dores de parto. E quando a humanidade começar a dar as dores de parto, que são isso que está acontecendo, essas coisas, significa, ele disse, não fiquem tristes, se alegrem, porque está próximo a redenção de vocês, ou seja, está próximo de vocês serem levados para casa. Eu quero ir para casa e você. Aqui não é o meu lugar, aqui não é o seu lugar. Deus não nos fez para ficar longe dele. Tanto é que ele busca o tempo inteiro você e a mim. Ele correu atrás o tempo inteiro da sua criação, até que ele mesmo rompeu com o sacrifício do seu filho esse pecado e nos trouxe novamente de volta para o jardim, de volta à sua presença. O que falta então, Flaviano, é você reconhecer esse sacrifício de Jesus, entregar sua vida para ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se entregue a ele, diz assim, eu não quero mais viver a minha vida. Diz, agora eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, o plano que o Senhor tem para mim. E você vai morar com Deus. Você vai desfrutar de algo maravilhoso nessa terra. Embora esteja muito difícil, você não vai ter esse desespero, você vai ter esperança em meio a isso. Porque é isso que eu tenho. É isso que os cristãos que receberam Jesus como Salvador têm. Esperança e uma alegria dentro de nós. O nosso Senhor está voltando. O nosso Deus está vindo nos buscar e nos livrar disso tudo aqui. A terra, o que está acontecendo hoje, é simplesmente as dores de parto. Ela está dando sinais. Está chegando. A hora está próxima. É agora. Não fique mais dormindo, humanidade. O momento é, se achegue ao seu Criador. O acesso está liberado, o véu foi rasgado, vocês têm livre acesso, aproveitem isso, o momento é agora, a hora é agora. Fiquem com Deus, deixar para vocês aí agora uma música, para a gente fechar aí a nossa semana de live, falando por que Jesus morreu por mim, por que Ele morreu pelos nossos pecados. Lembrando que o resto dessas lives vai estar lá no meu canal do YouTube, o link está na bio aí. Beleza? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, tenham uma Páscoa maravilhosa, entendeu? Desfrute da presença de Deus. O momento é agora, não deixe para depois não. Amém? Ele morreu, mas ressuscitou, fez tudo isso por você e por mim, porque Ele te ama e te ama incondicionalmente. Não importa o que você esteja, não importa como você está agora, Ele está te chamando. É agora, fulano, é agora, ciclano. Eu vim por você. Não importa. Vem do jeito que você está, porque eu dou um jeito em tudo. Fique com Deus. Até a próxima. Beijo. Oh